Há coisas que não estão nos livros de história, segredos enterrados sob a areia do tempo, ocultados por interesses, esquecidos por civilizações que já não existem. Mas, e se essas civilizações antigas soubessem mais do que imaginamos? E se os segredos que elas deixaram para trás não foram ignorados, mas sim, escondidos? Hoje você vai entrar em um mundo onde as pedras falam, as estrelas apontam caminhos esquecidos e artefatos gritam por atenção. Esta é uma jornada pelas profundezas do tempo, pelos mistérios que a história tentou enterrar, pelos segredos de civilizações antigas que nunca foram revelados. Para começar, iremos falar da astronomia impossível. Sumérios, egípcios, maias, dogons, todos olhando para o céu, mas o que eles estavam realmente procurando? Os sumérios criaram mapas celestes há mais de 5.000 anos, com uma precisão que só hoje conseguimos compreender. Os egípcios alinharam as pirâmides com o cinturão de Órion, não por acaso, mas com intenção. Os maias previam eclipses 1000 anos antes da ciência moderna, com cálculos feitos a olho nu. E os Dogons, uma tribo africana que sabia da existência de Sirius B, uma estrela invisível até mesmo com telescópios. Como isso é possível? E por quê? De onde veio esse conhecimento? Será que alguém os ensinou? Agora vamos falar da engenharia que desafia a lógica. Você já tentou mover uma pedra de 10 toneladas? Agora imagine mover centenas, sem máquinas, sem tecnologia, sem aço. Um exemplo disso é o Puma Punku, um templo na Bolívia com blocos de granito cortados com precisão de laser, feito há milhares de anos, com ferramentas que não existiam. Ou então, o Stonehenge, blocos de 25 toneladas transportados por mais de 300 quilômetros. E ninguém sabe como. Que tal o Baalbek, Líbano, o maior bloco de pedra da humanidade? 800 toneladas. Nem as máquinas de hoje poderiam movê-lo com facilidade. Estamos falando de engenharia, mas também de mistério. Quem construiu essas maravilhas? E por quê? As línguas perdidas. Existem palavras que foram escritas, para nunca serem lidas. Um exemplo delas é a linear, a linguagem da antiga Creta, jamais decifrada. Outro mistério também é o Rongorongo, Ilha de Páscoa, símbolos misteriosos, que ninguém compreende. O manuscrito de Voynich, um livro que parece ter vindo de outro mundo. Nenhuma língua conhecida, nenhuma tradução, o Vale do Indo. Uma civilização inteira sem voz, porque ainda não conseguimos ouvi-la. A linguagem é o espelho da alma de uma civilização, e talvez algumas almas não queiram ser vistas. Agora falaremos dos artefatos fora do tempo. Objetos que não deveriam existir, mas existem. O mecanismo de Anticítera e um mecanismo que está muito além do seu tempo. Um computador de 2000 anos e o mapa de Piri Reis, mostrando a Antártida antes do gelo. A bateria de Bagdá, um vaso que pode gerar eletricidade há milênios. O martelo fossilizado do Texas, preso em rocha de milhões de anos. O que esses objetos estão dizendo é que a história, como conhecemos, está errada. Sociedades secretas. E se alguns desses segredos não foram esquecidos? E se eles foram guardados, templários, guardando manuscritos e tesouros antigos, maçonaria, símbolos de civilizações perdidas, presentes até hoje em rituais modernos, manuscritos proibidos, como o livro de Enoque e os textos de Nag Hammadi? Eles contam uma outra versão do começo do mundo, Lemúria, Atlântida, Mu, lugares que existiram e desapareceram, sem deixar rastro. Esses segredos ainda vivem, só que em silêncio. E que tal a conexão das pirâmides pelo mundo? As pirâmides do Egito não são únicas. No México, na China, na Bósnia, na Etiópia e até no meio da selva da Indonésia, pirâmides estão escondidas, cobertas pela natureza, separadas por oceanos, mas alinhadas por estrelas. Como é possível que civilizações tão distantes tivessem o mesmo impulso, a mesma geometria, a mesma orientação astronômica? Será que havia um conhecimento global ou uma fonte comum? Quem ensinou todos eles? A pirâmide de Gizé
está alinhada com precisão milimétrica ao norte verdadeiro. A Pirâmide do Sol, no México, reflete a constelação de Órion, assim como no Egito. A Pirâmide de Gunung Padang, na Indonésia, é feita de pedras com mais de 12.000 anos, muito mais antiga do que qualquer templo conhecido. Todas essas estruturas guardam mistérios, e talvez estejam conectadas por baixo da terra, pelo céu, ou por algo que ainda não entendemos. Agora vamos falar um pouco sobre os deuses que desapareceram. Quase todas as civilizações antigas falam de deuses que vieram das estrelas, que ensinaram, que criaram e depois desapareceram. Os sumérios tinham os Anunnaki, os egípcios, Osíris e Thoth, seres com sabedoria imortal. Na América do Sul, Viracocha, o deus barbudo que saiu das águas e ensinou os humanos a construir, a plantar, a contar as estrelas. Na Índia, os Vedas falam de Vimanas, veículos voadores, tecnologia avançada e guerras no céu. Mas todos esses deuses sumiram, prometeram voltar, mas nunca mais foram vistos. Ou foram. Talvez eles não eram deuses. Talvez eram mestres, visitantes ou sobreviventes de algo maior que nossa história registrou. E talvez o mundo antigo tenha deixado essas histórias para que a humanidade nunca esqueça que um dia não estivemos sozinhos. A tecnologia dos antigos. E se o passado tivesse sido mais avançado do que o presente? Não em smartphones, mas em algo que esquecemos como usar: vibração e energia sonora, ressonância, frequências. As pedras das pirâmides têm propriedades eletromagnéticas. Os obeliscos antigos canalizavam energia do solo, como antenas naturais. Há evidências de que os egípcios usavam luz sem fogo. Talvez eletricidade? Túneis iluminados, sem fuligem, lâmpadas esculpidas nas paredes, mas nenhuma tocha. Na Índia, há textos que falam de máquinas voadoras, de armas de energia, de explosões nucleares, antes mesmo da Era do Bronze. Será que a humanidade já teve acesso a uma tecnologia que não deixou rastros? Ou será que ela foi tirada de nós, quando não estávamos prontos, o que foi esquecido? Talvez não tenha sido por acaso. Talvez foi por proteção. A linha do tempo humana, estamos atrasados ou adiantados. Durante muito tempo, nos ensinaram que a civilização começou há 5.000 anos. Mas e se estivermos muito atrasados? E se a civilização tivesse começado muito antes? Göbekli Tepe, com mais de 12.000 anos, antes da agricultura, antes das ferramentas de ferro, antes de tudo, pedras organizadas em círculos, alinhadas às estrelas, com inscrições de um povo que não deveria existir. E na Amazônia, foram encontradas estruturas geométricas cobertas pela floresta, que mostram sinais de planejamento urbano antigo. E se o ciclo da civilização não começou uma vez, mas começou e foi apagado várias vezes, e se o que chamamos de início, na verdade, é só um recomeço, vamos falar de algo muito delicado agora: o medo moderno de revelar a verdade. Com toda essa informação, surge uma nova pergunta. Por que tudo isso ainda está escondido? Por que as descobertas que contradizem os livros são ignoradas ou ridicularizadas? Seria medo de perder o controle da narrativa. Seria receio de mudar o que as pessoas acreditam, ou talvez seja proteção de algo maior. Quando arqueólogos encontram algo fora do comum, muitas vezes são desacreditados. Quando textos falam de estrelas invisíveis ou tecnologia avançada em tempos antigos, são chamados de mitos, mas os mitos de ontem são as verdades de amanhã. A história foi escrita pelos vencedores, mas o tempo vai ser reescrito pelos curiosos, por aqueles que se recusam a aceitar que já sabemos tudo. Agora que você viu tudo isso, você acredita que tudo foi coincidência? Ou será que o mundo antigo deixou rastros claros, esperando que um dia a gente enxergasse? Se a humanidade já foi grande antes, ela pode ser ainda maior agora. Mas para isso, precisamos lembrar de onde viemos. Precisamos ouvir o que as pedras dizem, decifrar o que os céus mostram e valorizar o que o tempo tentou apagar. Porque os segredos do passado não pertencem ao passado, eles pertencem a todos nós.